A maneira como você se comporta, se expressa ou se veste forma a sua imagem pessoal. E é ela que vai influenciar em como as pessoas enxergam você. Por mais que tenha gente que não se importe com isso, no fim importa sim, gente. A imagem é sim um quesito importante, principalmente profissionalmente, né? E até na nossa vida pessoal, a gente gosta de saber, de olhar no espelho e gostar do que está vendo, né? Mas como fazer isso sem perder a nossa essência e a nossa personalidade, Michele? Então, essa pergunta a gente vai fazer para a nossa convidada de hoje do Pod Gurias, Michele Manfroy, a visagista. Michele, bem-vinda. Obrigada, Gurias, pelo convite, né? Muito obrigada. A gente queria, então, te recepcionar já perguntando o que é visagismo e se é verdade que a gente tem aí pouquíssimos segundos para causar uma boa impressão. É verdade isso? Uma boa primeira impressão. Uma boa primeira impressão. Eu falo, né? Dá tempo de causar uma segunda boa impressão, ela só dá mais trabalho, né? Então, se a gente souber como causar uma primeira boa impressão, mas o principal do visagismo, que se tem hoje como mito, eu diria, é que é causar uma impressão no outro. Óbvio que a gente vive em sociedade, a impressão que a gente causa no outro ela é muito importante. Mas e a impressão que eu tenho quando eu me olho no espelho, quando eu me relaciono comigo? O que eu percebo, o que eu sinto, né? E o que eu sinto vai causar no outro. Acho que o visagismo é muito mais isso, né? Entender quem se é, para daí sim causar uma verdade sua, com mais força, com mais essência, né? Naquela outra pessoa. E sim, a gente tem 3 milésimos de segundos para... Para aí, muito pouco tempo. Na verdade, não é. Tem chance ainda, fica com a gente para causar uma boa impressão. Estamos tentando. Não é nem o que... É tu bater o olho na pessoa e definir, gosta ou não gosta, é tipo isso. Né? O nosso cérebro ele é muito rápido e racional nesse sentido. Mas isso é tipo, né? eu olho tudo, eu olho o que ela está vestindo, a postura dela, o sorriso, o olhar, a maquiagem, o nosso cabelo, cérebro é muito tudo. rápido, ele reconhece tudo em figuras. É isso que ele faz, né? Ele transforma tudo em linhas. Então, ele baseado na linguagem visual, que daí a gente entra lá em Jung, né? Os caras que estudaram isso do nosso inconsciente coletivo, que é o nosso cérebro primitivo. Como ele faz para nós sobrevivermos em sociedade. O cérebro precisa rapidamente reconhecer se um lugar é seguro ou perigoso. E ele faz isso em tudo, e as pessoas são esse todo. E interessante que existe isso, né? De tu bater o olho na pessoa, tu te aliar a ela ou não, né? Ou dar uma rejeição. E daí né? o que acontece? Tu vai lá, conversa, conhece a pessoa há mais tempo e fala, puxa, me enganei. Tu sabe que eu quando comecei a trabalhar numa TV, eu ia dizer agora, eu tenho uma amiga que é uma das minhas melhores amigas hoje, e ela sempre fala assim, eu leito subindo a escada e eu te odiei. Ela diz assim, e daí eu falei, tá, mas o que eu fiz? Nada, tu só chegou e eu não gostei de ti, e hoje ela é minha melhor amiga, porque daí ela foi me conhecendo. O que leva a isso? É o inconsciente coletivo, com certeza é uma parte, mas também outra parte são as nossas experiências pessoais e individuais. Então, às vezes é o tom de voz, sei lá, teu, que lembrou alguma coisa na vida dela que ela viveu. Então, tem várias nuances, assim, que são importantes. Mas quando a gente fala em visagismo, propriamente dito, a gente está falando dessa linguagem visual da nossa comunicação não verbal. O que em silêncio o meu corpo está comunicando. Então, são os traços do rosto da gente, é um estudo, é uma técnica. É um estudo de como, daí envolve morfopsicologia, que é o estudo das mímicas faciais, das expressões faciais, paradas em movimento, o formato da sobrancelha, o formato dos olhos, o tamanho dos cílios, o movimento da boca, o formato dos dentes, né? O formato do rosto em si. Isso muda, se eu mudar o corte do cabelo, eu consigo mudar um formato de rosto. Então, eu tenho várias... Hoje em dia, todo mundo muito transformado com a harmonização facial. Muito igual, com né? os designs de sobrancelhas que foram se padronizando, né? Então, o meu trabalho é conseguir trazer para as pessoas quem elas são, tirando todas essas máscaras sociais. Aí, às vezes, a gente está indo numa caminhada e nem para pensar, né, em quem nós nos transformamos, assim, a nossa essência. Tu faz esse resgate também? Exatamente, é a base principal. É para tu entender aonde tu quer chegar com a tua imagem, tu precisa saber de onde tu está partindo. Eu tenho a impressão que esse teu trabalho é muito procurado
para quem quer reconstruir assim a sua vida, né? Porque a gente vê aquele filme, como é que é, o Divã, né? Com a Lília Cabral, que ela fala, repica. E eu acho que é mais ou menos isso, né? É pegar na aparência uma mudança de vida, assim, né? Tipo, eu preciso tanto mudar dentro que eu vou mudar fora para eu me ver. E a base cerebral para isso, o reconhecimento cerebral é bem esse. Se eu mudar algo no externo, eu consigo mudar a minha percepção de mim mesmo, positiva ou negativamente. Daí entra o trabalho do meu trabalho, né? É entender o que a Carla, o que a Vanessa, o que a Paty quer realmente trazer para fora e onde a gente vai trabalhar para trazer essas nuances para fora. A gente vê isso muito e acredito que não seja proposital, mas isso nos jovens, né? Que gostam de ter uma imagem diferenciada dos demais, eles gostam disso. Isso, e muitas vezes... a nova geração agora. E isso é um sinal, é um recado, é um alerta. O jovem tem a questão já da rebeldia natural, que ela não é negativa, né? Que é a da diferenciação. A gente, quando vai envelhecendo, né, ou amadurecendo, a gente tende a gostar de se reunir em grupos, eles tendem a gostar de serem seres individuais, que é muito mais natural, né? Se a gente for pegar, porque somos individuais, né? Somos diferentes. E eles se aceitam muito mais, cada vez mais isso. A gente vê um novo comportamento vindo por aí, né? Já a nossa geração, eu acho que está em busca de um padrão considerado tóxico muitas vezes, eu acho. A harmonização tem provocado isso às vezes. Por que as pessoas querem todas parecerem iguais? Inatingível muitas vezes, né? Perfeito. De não aceitação, muito grave. Hoje, quem procura mais o visagismo? Normalmente, mulheres, até pelo conceito de que ele está vinculado muito à busca da beleza, da estética, mas muita gente que está em ruptura, né? Ruptura que eu digo assim, pós-puerpério, né? Saiu da maternidade, a gente nunca sai da maternidade. Saiu daquele período difícil. Né, antes de chegar o outro. Antes de chegar o próximo período. Saiu da primeira fase, né? Mais ou menos isso. Né? Entra no outro. Mas daí, essa mulher, né, que em algum momento ela até se perde, porque ela, principalmente do primeiro filho, né, onde ela se envolve muito e se transforma muito, e daí ela se perde dela mesma. Ou numa separação, onde ela se encontra se percebendo assim, vem muitas clientes falam para mim, eu não sei nem se eu gosto de comer tal comida, ou se eu... Nossa, se desconstrói, né? Se desconstrói. Isso, então assim, parei de usar azul porque alguém me disse que não era legal usar azul, ou na transição de carreira, principalmente quando sai da empresa, né? Vamos chamar de CLT, assim, e vai empreender, e daí ela quer se mostrar. São momentos assim que ela rompe, né, um eu perdido para um quem eu sou, me ajuda, me perdi, não sei mais o que eu gosto, não sei mais para onde eu vou. Sabe que eu fiz a consultoria com a Michelle, né, e eu busquei ela porque hoje eu trabalho numa empresa que é 85% formada de mulheres, mas os diretores, a chefia, são homens. E aí eu queria passar, eu cheguei para ela e falei assim, eu quero passar uma imagem um pouco mais poderosa para me respeitarem, porque eu chego lá guriazinha e daí, tipo, o que essa guria tá fazendo aqui, né? Sim. E aí eu, Michelle, repica, Michelle! E no caso, não seria o repicado. Não, né? não seria, portanto, daí chegamos muito no cuidado, final, né? Porque daí uma imagem, daí como a gente trabalha com linguagem visual, a gente trazer uma imagem com linhas mais retas, mas traz essa questão ainda de credibilidade nesse inconsciente. Mas no caso do cabelo, você está falando? De tudo. Da moldura. A gente faz toda uma construção. Eu tenho uma dúvida. Como construir uma imagem que tu quer parecer algo sem perder a tua verdade? Porque também ela não basta parecer, ela tem que ser, né? Se sentir assim. Porque não tem como descolar algo, né? Por isso que o trabalho... É porque não vai passar a sua verdade. Não vai vai passar ser a fake. Ele é a longo prazo. Então, a gente olha para a Vanessa, no caso, que fez a consultoria, e descobre o que nela tem essa característica e reforça isso nessa característica. Por exemplo, no caso dela, ela tem a questão do olhar, da sobrancelha, que reforça esse posicionamento. O que uma pessoa faria em beleza padrão, talvez? Suavizaria essa zona dela, que não pode ser suavizada. Ah, sim. Entendeu? Se a gente deixar a sobrancelha dela delicada dentro dos padrões atuais de sobrancelha, a gente perderia nela essa força que é onde está a garra dela.
né? Onde está a credibilidade. O teu Sansão tá aqui. Meu Sansão é... É isso aí. Onde está o Sansão de Faz cada um? todo sentido agora. E aquilo que para muita gente é um defeito de padrão de beleza, às vezes é a tua maior força. É um É o charme, teu né? grande diferencial. É o nariz da Gisele Bündchen, que seria dela sem o nariz. É verdade. Teve um vídeo que viralizou até do... gente, me foge o nome dos atores, eu tô ficando velha, gente. Que é um ator falando que ele... não é que ele é contra tratamentos, né, estéticos, mas vem bem ao encontro disso, assim. Todo mundo quer ter a mesma boca, todo mundo quer ter a mesma sobrancelha, todo mundo... Né? E daí ele fala assim, e daí tu é quem? Onde é que... Para atores, mim, não então, é bonito. principalmente. Principalmente, eles têm muita O dificuldade. Giannichini veio... Ah, sim, um vídeo recente dele, Bem que ele recente, criticou bem isso, aham, né? criticou Que muito. uma coisa é melhorar a qualidade da minha pele, outra colágeno, outra uma coisa é trabalhar na mudança da expressão facial. E imagem, a autoimagem, que é aquilo que a gente constrói desde criança, assim, eu sou tímida, eu sou não sei o quê, é a mesma coisa que imagem pessoal ou elas são totalmente diferentes? Não, normalmente aquilo que a gente tem da gente é o que a gente está expressando através do nosso rosto original. Vamos chamar aqui a atenção para o original, e por isso tirar essas molduras todas construídas é muito importante. Durante uma análise facial, eu consigo acessar essa origem. O que muitas vezes acontece? Acontece que tu, tímida lá na infância, já te desenvolveu em vários aspectos e perdeu, né? Trouxe para fora um lado menos tímido, menos reservado, até mais extrovertido, né? E isso não está na tua imagem. Então, aí entra a verdade. Eu entender onde está o gap, entendeu? Daquilo que tu veio construindo lá do passado, que tu chegou hoje e que está no teu rosto como uma informação que não é mais a que te pertence. Por vários aspectos, seja aspectos de vivência, da empresa que tu veio, das pessoas que tu conviveu, enfim, o motivo não interessa. Interessa que eu traga essa consciência e daí sim tu tenha a capacidade de dizer assim, poxa, isso não tem mais a ver comigo, isso é da Vanessa do passado, da Carla do passado, da Paty, que não sou mais eu. Tu citou agora a questão da doença, né? Vamos comentar, então, tu passou por um câncer de mama, a gente te segue nas redes, acompanhamos todo esse teu tratamento e foi uma grande lição de vida te acompanhar. Queria que tu comentasse um pouquinho disso para alguém que trabalha com a imagem, como é que foi lidar com a perda do cabelo e tudo, o emagrecimento, tudo isso que te aconteceu? Para mim foi uma grande descoberta de mim mesma e de verdade do poder do meu trabalho, né? Porque a gente acredita muito na informação de que é aquilo que está do lado de fora. E quando tu não tem mais esse lado de fora, né? Ou ele tá... O lado de fora. né? O cabelo, a marca, né? O meu cabelo era uma marca pessoal. Naquele momento eu tinha chegado assim no ponto que eu queria do meu cabelo, sabe? Eu estava vivendo a imagem realmente construída da minha essência, né? Eu lembro que na época eu recém tinha tatuado alma e essência aqui, porque eu realmente estava assim no momento que eu estava vivendo. Nessa época tu era dentista, tua formação é dentista? Já trabalhando como visagista. Tu já estava como visagista? Já há 6 anos, né? Então já vinha trabalhando há 3 anos só como visagista mesmo, né? Só na consultoria, não fazia mais nenhum procedimento estético, não trabalhava mais braçalmente. E eu perdi aquilo e eu olhei no espelho e eu vi beleza. E não vi uma beleza padrão, eu vi uma beleza que eu acreditava que é a beleza desconstruída de tudo, que era a beleza que eu estava vivendo dentro de mim. Que eu resgatava aquilo através de me maquiar. Eu nunca vou esquecer, teve um dia que uma amigona minha, eu estava mal, assim, né, bem no início do diagnóstico, já com o cabelo raspado, e eu mandei uma mensagem para ela num sábado, não tô legal. Ela, então por que tu não faz o que tu fala para os teus clientes? E eu fui para frente do espelho, eu me olhei no espelho, eu falei, cara, tá legal isso pode ficar mais legal. Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia, por exemplo, usar maquiagem colorida, que eu nunca usava. Comecei a colocar muito mais cor, e isso eu trouxe para minha vida hoje, curada, sabe? Porque eu vi, cara, essa é a Michelle, sabe? Que e legal. Eu trouxe essa alegria. Nova Michelle. A nova Michelle.
de pessoas me pararem na rua e acharem que era estilo. Eu me lembro que um dia eu parei numa loja de conveniência do posto e a mulher falou pra mim, nossa, meu sonho é raspar o cabelo assim, que coragem que tu tem, né? E eu fiquei olhando pra ela, sabe? Eu fiquei falando As pra ela, razões que me levaram tipo, a isso. conto pra ela ou não? Eu, não vou contar, porque vai que ela se encoraja mesmo, se inspira e raspa o cabelo. Os teus né? vídeos eram muito inspiradores, eu vi vários, era muito legal mesmo. Eu, às vezes, me inspiro neles até hoje. Ah, viu? Tu sabes que essa questão de desconstrução de imagem, eu acho que ela nos acompanhou por muito tempo, né, Patrícia? Bastante. Assim, como jornalista de televisão, e não estou aqui criticando isso, é um modelo de negócio, né? Então Às vezes necessário até, né? Sim, a gente precisava, então, ter um estilo de cabelo, né, um tom de maquiagem, uma postura, um comportamento, enfim, tudo. E entramos muito novinhas também, né? 19 anos eu tinha, Sim, tu também, acho também que... era Então a 20 gente se anos, moldou tu te já, molda. né? Exatamente. Nesse formato. E eu quero te dizer que não, assim, ó, eu perdi a conta de quantas vezes chegava fim de semana, que eu estava de folga, que daí teoricamente é quando a gente vai se arrumar, eu não queria, eu queria me desconstruir daquela imagem que eu estava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe? Sábado, domingo, Então assim, mal. exatamente. E eu lembro de muitas vezes, assim, eu estava com a minha mãe, aí eu visitando meus parentes lá no interior, e a mãe dizia, ai, tu não vai botar nenhum batonzinho, tá branca, Coisa de tá banho. pálida, tá não sei o quê. Eu disse, não quero nem pentear os cabelos hoje, eu quero ficar assim. E isso a gente acaba, eu acho que me fazia bem, sabe? Não sei, agora te ouvindo, eu acho que eu acabava meio que, era um encontro comigo mesmo, sabe? Não, Carla, tu é assim, essa é a tua essência. É aquela raiz, né? Essa é a Carla sem máscaras, né? Eu acho que faz bem a gente, Mas às tu vezes. fez as pazes com essa parte, eu acho, porque agora eu vejo prazer em te arrumar. Tu não parou pra pensar nisso? Porque daí agora tu pode escolher o que tu quer. Isso Tu pode aí, escolher exato, uma eu cor, vejo tu pode assim escolher. nessa fase. Sim, exatamente. O cabelo tá como eu quero. Isso, feliz. Entendeu? Tá na cor que eu quero. Tô usando a maquiagem do jeito que eu quero. Tô usando os acessórios que eu quero, a cor que eu quero. E se não quero também, não essa preciso. liberdade, ela E eu é tenho uma liberdade muita maravilhosa, gente que né? traz isso dos seus trabalhos. E é uma liberdade que prende a gente, porque a gente gosta disso, né? E tem gente que traz isso do trabalho, e tem gente que traz isso da relação. E como é legal quando a gente se encontra e faz as coisas pela gente mesmo e não pelos outros. Eu não me maquio porque eu vou encontrar alguém. Na pandemia a gente viu isso muito forte, né? A quantidade de pessoas que adoeceram porque ficaram Só de no home pijama. office de pijama. O como fazer esse movimento é bom pra gente e não pro outro. Aí é bom quando tu sai do banho, lava os cabelos, escova, bota um perfume, bota uma maquiagem, se olha no espelho. Ai, Perfume pra ficar em Também. casa sozinha. Olha que gostoso. E o perfume tá dentro do visagismo também? Tá, porque eu tem, quero te dizer tem. que dependendo do aroma, nossa, passa longe. Afasta, né? Afasta, né? Afasta e Ou aproxima. Ah, eu tenho uma outra questão que eu queria muito perguntar para Michele, que tu olha o rosto da pessoa e consegue decifrar, não sei se é essa palavra, o temperamento daquela pessoa? Isso. É. Como assim? Através dessa comunicação, dessa linguagem visual, linhas e formas, né? Então, cada temperamento ele carrega dentro dele como se fosse essa mensagem subliminar. Que são esses arquétipos que hoje até tá bem na moda, as pessoas falando do arquétipo mago, né? Sim. Protetor e tal. Então, ele carrega nessa linguagem visual essas informações, nesses detalhes. É o detalhe do brinco, né? Então, assim, o teu queixo é bem afilado. Sim, meu rosto é oval, né? Tô Não. errada, não. Não é Não é oval. Olha, digam aí. Vocês vão vir aqui pra descobrir isso. isso. Eu nem vou falar quantos pra descobrir isso. Não é oval. Não, eu sinto te dizer. Isso é uma Tiara, coisa essa- que as pessoas têm, assim, de todo mundo achar que o rosto é oval. Se não é quadrado, é oval. São duas opções. Ou redondo, as pessoas falam, né? Mas não, ó, olha como o rosto dela é afilado embaixo, né? De uma Mas pessoa aquele é mais- extremamente né, mais agitada, comunicativa, extrovertida, instável. Então, tudo tem coisas boas e coisas ruins. De uma instabilidade, de uma agitação. Que às vezes não é percebida pelos outros, até por um controle teu social. Muito. Nisso eu Muito, sou tá ótima. tudo dentro Ela tá dela. aqui, ó. A E o baronesa pezinho tá aqui, tá ó. aqui, Mas por dentro tem uma tempestade, É tem uma um usina, tsunami, Entendeu? não tem? O rosto ele consegue revelar aquilo que as máscaras tiram, né? Que eu tiro essas máscaras e trago. E é muito difícil fazer isso em grande público, porque tem coisas que a gente não quer mesmo que os outros saibam da gente. E não é engraçado tu chegar, tipo,
ficar olhando, cada um tu olha, tu analisa todo mundo. Eu sempre brinco É ruim assim. sair contigo, não É tipo olhar, oi, Michele. Oi, como é Michele, que eu tudo tô? bem? Será que hoje eu tô bem? Eu brinco com as minhas amigas, né? Elas nas redes sociais de relacionamento, elas falam pra mim, olha aqui pra mim. Vê se vale. Tá, mas daí assim, tu falaste dessas características da Paty. Pra ela, assim, o que a gente poderia superficialmente dizer? Ela tem que usar um brinco mais comprido, mais curto, Aí que entra acessórios? grande coisa maravilhosa. Eu não posso dizer nada pra ela se ela não me disser o que ela quer. Ah, Não daí é um conselho vago por beleza. não é nada imposto. Nada Quer dizer, eu quero imposto. passar uma imagem mais leve, uma imagem mais séria. Eu quero trazer mais seriedade, eu quero trazer mais Ela leveza. deve até trazer opções para a pessoa. Olha, tu poderia usar isso, isso, isso. O que tu te identifica mais? Deve ter não, isso. A se a- consultoria às vezes vem a estilo pessoa- de brinco, estilo de cor, vem tudo direitinho, assim. Se a então- pessoa me pede assim, se tu chegar hoje aqui pra mim, se eu cortasse esse cabelo aqui, ficaria legal pra mim? Eu dizer assim, harmônico sim, mas ele ia enaltecer, por exemplo, esse teu lado mais agitado. E isso poderia te deixar mais agitada também. É isso que tu quer? É que a Paty também tem a versão dela com cachos, né? Ah, eu tenho Tem, isso. é. Talvez seja isso. A versão essa com cachos é pra dualidade. noite, a Essa versão lisa versão pro mais, dia. mais sim. romântica, mais sensual. Olha, não sei Ontem- não sei se sensual. Ontem eu achei uma foto nossa de um momento lá na tua casa que tu estava com o cabelo bem encaixado e preso, assim, que nem eu tô, assim, pro lado. E eu achei assim, nossa, uma parte parece diferente aqui. Sim, eu gosto muito também. Eu gosto das duas versões. Uso as duas. E a gente pode ter mais de uma versão, até uma versão mais profissional tecnicamente, uma versão mais noite, uma versão... É o que eu digo, eu uso assim, como é que eu uso o visagismo na minha vida? Hoje, quinta-feira, acordei, eu tinha meus compromissos. Então, eu tinha que viver aqueles compromissos. Como eu queria viver aqueles compromissos? E é com isso que eu me baseio. O que eu quero sentir hoje, respeitando esses compromissos. Porque É muito respeito a si mesma. eu quero me sentir sensual, mas o local onde eu vou, cabe essa sensualidade? Como eu posso trazer essa sensualidade que eu tanto estou precisando sentir hoje, dentro desse ambiente, respeitando? Porque a gente também tem uma questão social de respeitar. Exatamente, porque eu acho a linha muito tênue entre aquilo que eu quero, independentemente do que os outros pensam, usar, ser, parecer, do que aquilo que é o bom senso. Eu acho que às vezes as pessoas elas perdem um pouco a noção do limite, né, do bom senso daquilo. Cara, tu pode usar essa roupa, mas ou essa maquiagem, essa produção, mas Neste lugar, ou, né? Eu acho que hoje a gente tem mais conflito nesse sentido, assim, né? Porque existe as pessoas meio querendo ser rebeldes, assim, nessa questão. É uma liberdade, assim, que eu admiro, que eu acho legal, que eu acho que tem que ter, mas como eu disse, respeitando a minha agenda profissional, pessoal, né? Para que eu não cause, de repente, uma sensação que não é favorável a mim. Que nem sou eu, de repente. Né? Que daqui a pouco eu vou causar na Carla, a primeira vez que ela me vê, uma imagem que não sou eu. E daí eu vou ter que causar uma segunda impressão nela para conquistar ela, porque vou ter que provar que aquilo era só uma imagem, mas fica internalizada no cérebro. Foi o que eu falei, né? A gente nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Na verdade, até tem, né? Mas eu acho que leva mais trabalho, né? Vai ser uma segunda Vai agora. ser uma segunda, né? Um segundo momento com mais esforço, talvez. Gurias. Eu já vi. A gente parou aqui um pouquinho, porque pode entrar aqui. Nós estamos no Mocai Platinum, aqui na Carlos Gomes com a Furriel. O Mocai Platinum é um sushi maravilhoso. E as meninas estão aqui. Como é que é teu nome? Júnior. O Júnior está aqui trazendo uma amostrinha do que a gente vai poder saborear daqui a pouco. Olha só que delícia. Ai, tu gosta de sushi? Adoro. Tem alguma coisa contra o visagismo? As cores estão legais. As cores, a combinação tá ótima. Delícia. Né?
Bom, então, se estás convidado, nós vamos saborear. Primeiro, vamos encerrar aqui a conversa. Júnior, nós vamos dar uma encerradinha na conversa aqui. Isso não foi uma coisa que veio do ex-marido, eu realmente gosto. Eu falei, né, tem coisas que vêm do ex... Não, esse eu realmente gosto. Ah, não, eu adoro, adoro. E o sushi namorado aqui do Bokai também. nossa, é Gosta. maravilhoso. Perfeito. É maravilhoso. Bom, como é que as pessoas podem te achar? No Instagram, @avisagista, que é o meu principal canal de comunicação, né? Então pode mandar um direct ou no celular também, né? E tu faz com hora marcada? Sempre com tu hora vai marcada. até a pessoa, é online, é presencial? Como é que funciona? Depois da pandemia, 100% online, mas se a pessoa precisa realmente muito do encontro presencial, a gente pode fazer ele presencial, mas é tudo viável fazer online. Em 1 hora, né? Normalmente a primeira sessão, primeira consulta, a gente faz a análise facial, trazendo consciência do que a gente está transmitindo hoje, o que eu estou enxergando hoje no espelho, que reforça as minhas percepções de mim mesma, né? Às vezes aquela timidez que eu nem tenho mais, mas eu estou reforçando e fico com a minha autoimagem até errada de mim mesma. O estudo depois da intenção de imagem, então vem todo um estudo do que tu quer, do que tu busca viver na tua vida, e daí começam as propostas de soluções. Normalmente a cliente vem com uma demanda assim, eu quero cortar o cabelo ou eu quero fazer uma harmonização orofacial, ela já vem com uma vontade. Normalmente eu respeito essa vontade, a gente traz solução para essa vontade e tem a minha percepção. O ponto onde mais está evidente essa situação é no teu jeito de maquiar. Nós precisamos mexer isso. Ou porque tu colocou esses cílios, ou porque tu está pintando a tua sobrancelha diferente, ou porque o teu acessório está enaltecendo essa característica que é a característica que tu não quer enaltecer. Né? De repente, o acessório está transmitindo que tu é uma pessoa reservada, introspectiva e até que cria uma barreira de acesso às pessoas. E tu está me pedindo acessibilidade, simpatia, extroversão, então vamos mexer nesse acessório. A Vanessa já fez o visagismo contigo, a Paty tu deu ali uma dica, agora eu também quero. Diagnóstico, tratamento e remédio. Coisa rapidinha, coisa rápida. 3 segundos, é a primeira parte. O que eu causo em 3 segundos quando tu me vê? Tem um rosto muito delicado, né? Da feminilidade, aquela quase Barbie. É o sonho dela, ser a Barbie. Não, Barbie velha, né? Vamos combinar. Não, mas traz isso. Aqui, ó. Aqui tem todas as curvas. A Suzy. Foi minha primeira boneca. A minhas tia que me deram, depois eu ganhei uma Barbie. Pobre da Suzy. Na época que a gente só tinha uma Barbie, várias roupinhas quando dava. Mas aqui, ó, os traços curvos. Traços curvos traz essa feminilidade. Só que quando a gente ouve a voz da Carla, muda o impacto. Não sei se vocês têm essa percepção, que é uma voz muito forte de impacto. E quando a gente olha o lábio dela, é esse lábio forte, não é aquele lábio delicado, que é o lábio mais Fico constrangida, vocês não ficam. mais Sim, espesso. É. Mas então, tem toda uma delicadeza, principalmente dessas linhas curvas, sobrancelha curva, o olho amendoado, que é todo o que a gente tem de um padrão de beleza feminino. Entendeu? Por isso que a gente fala, beleza, Barbie, porque traz toda essa questão de feminilidade. Quando a gente fala em feminilidade, a gente está falando em doçura, em acolhimento. E que eu digo que causa quando tu abre a boca, porque daí vem a mulher forte. E porque tu não sabe como é que é a Fiona depois que eu vou comer o sushi aqui no Boca. Sabe? Vem muita força da voz dela. E quando a gente olha no interno da boca dela, né, ela tem o dente forte, ela tem o sorriso forte, ela tem os lábios carnudos. O lábio carnudo, pro rosto da Carla, ele é carnudo, é de uma mulher que fala com impacto, uma comunicação forte. Pra fora. Que legal. maravilha! Também vou querer fazer o visagismo, Com então. certeza! Não tenho a menor dúvida que vamos fazer, né? Verdade. Muito interessante. Sabe por quê? Eu acho que a gente está lidando aqui com a questão da imagem, a gente queria muito falar sobre isso, não de uma maneira fútil, porque isso impacta muito no bem-estar das pessoas, que é sempre o nosso foco também, né? Direcionar os nossos assuntos para isso. E eu acho que tu nos abriu, assim, um caminho maravilhoso para a gente parar e se autoanalisar do que a gente está querendo passar e o que vem daqui para frente, né? E o que a gente quer viver. Isso aí, maravilhoso. Tu sabes que agora, observando assim essas questões que tu falaste de mim, eu quero te dizer que eu acho que a gente acaba tendo que achar ferramentas dentro da gente para a gente ter, de repente, se eu tenho esse estilo que é mais
né, boneca, como é que eu vou conquistar o respeito e a credibilidade? Como é que eu vou dizer que eu tô o que eu tô fazendo porque eu sou profissional, não porque eu cheguei ali por outros... Eu sou só mais uma carinha bonita na TV. Não, mas tu tá entendendo? É porque assim, ó... Mas é verdade. Não, porque assim, isso pode favorecer tu chegar em algum lugar, mas não é o que vai te te manter. Não é o que te mantém. Não é o que te mantém. Além daquele lugar. Exatamente, né? E até mesmo frente aos homens, para te ter o respeito deles, né? Se eu falasse assim, eu acho que eu não ia conseguir ter o respeito das pessoas. E o que muita gente faz, que é o contrário disso. Quem fala assim, às vezes é grosseiro ao falar, chutar mesmo, Chutar assim, o balde. sabe? Porque não consegue impor no tom de voz, e daí tem toda essa imagem delicada e acaba sendo agressivo. Pois é. Aí bate o sagitariano aqui, o ascendente sagitário. E acaba sendo meio faca na bota, assim. Ô, Cacá, Qual é alguma a coisa contra percepção? Sagitário? Cacá lá atrás dos... A Cacá já tá fazendo sinal que é pra gente encerrar, pra deixar aquela vontade das pessoas irem no teu perfil, Eu quero saber qual é a te percepção procurar. de mim. Ai, Porque vocês sabiam que visagismo é uma coisa que está em todo mundo Tu percebe passa algo de uma alguém. paz e ao mesmo tempo uma atitude com esse cabelo. É. A tua expressão é muito forte. O jeito como tu tiveste colorido também, esse brinco que é só de um lado, que balança, tem movimento. Eu acho que é tudo muito com atitude, coragem. E assim. como ela chega, né? Ela entrou ali, cheguei, abriu a porta, tu E fica ela assim, fala olhando. de uma forma serena, tranquila. Mas E ela forte, chegou. é. Ela chegou chegando. Não passa despercebido. com Sem ser certeza. agressiva, né? Chegou marcando presença, num estilo próprio, né? Mas com uma leveza e com uma simpatia, com uma luz no olhar, assim, Serena. que a gente quer. Vem, senta aqui do lado. Vamos conversar. Eu quero me alimentar dessa tua luz, dessa tua boa imagem que tu tá passando, E essa eu impressão boa, né? era a menina, antes do visagismo, a menina apagada, a menina ríspida, a menina tímida, a menina reservada. Que coisa A interessante. menina que não atraía, introspectiva. Eu afastava as pessoas. E o que eu fiz com a minha imagem? Eu queria que as pessoas viessem... Por ser tímida, olha só que engraçado. Por ser tímida, eu tenho dificuldade de quebrar a primeira barreira. Com a minha imagem, eu faço com que as pessoas quebrem essa barreira. Porque eu só sou tímida no primeiro momento. Com as minhas amigas, onde eu tenho intimidade, Não, eu ok. sou... Em casa, sim. Né? Os de casa. Tu achou uma estratégia Pra quebrar burlar a minha isso. timidez. Michele, e homens também procuram o visagismo? Eles Também. podem se favorecer de que forma com o Muito. visagismo? O homem tem a barba, né, que é maravilhosa, o acessório, o óculos, o corte de cabelo, enfim, tem inúmeras maneiras, inclusive fonoaudiologia para alguns homens, né? Mas principalmente o contorno facial deles e a harmonização facial. Tem homem que nasce depois de uma harmonização facial bem planejada, né? Por quê? Porque o queixo... Ou morre, porque alguns a gente vê aí, nossa. Tem de tudo. Eu disse, Procure um profissional a harmonização respeitado. planejada pelo visagismo. Então, Pois é. Pelo Vamos bom lá. visagismo. Isso. O queixo, por exemplo, é a nossa imposição, nosso posicionamento perante a vida. Então, para um homem que realmente deseja se posicionar, ou até para uma mulher, é importante esse posicionamento. Eu tô bem, então, bem posicionada na vida. Né, de uma pessoa que se impõe, assim. É interessante. Ai, Michele, muito obrigada. Ai, Foi muito demais, divertido. assim. Eu acho que a Obrigada gente a você. aprende muito, né? Obrigada Eu pela amo falar sugestão, desse né? assunto. Não, e é bem como a Paty falou, a gente não queria trazer isso de uma forma fútil, tem que se arrumar, tem que... Não, é para uma transformação mesmo, né, que vem de dentro para fora. Porque se ela não acontece dentro, não adianta arrumar fora, né? Exatamente. Não, E não ela é o passa a exemplo verdade. vivo disso, né, também. Parabéns. Obrigada pelo convite. É verdade. Bom, muito obrigada. Mocai Platinum está nos esperando com sushi. Tu és nossa convidada e a gente vai agradecer aqui, pedir para as pessoas curtirem, comentarem, mandarem sugestões também, né, Vanessa? Sim, Estamos esperando o que vocês querem ouvir, ver. E também falar, né, se já fizeram visagismo, se tem vontade, se tem medo, se não tem, o que pensa que é, né? Porque às vezes tu pensa em visagismo, eu não consigo fazer. Ou pensa assim, ó, visagismo eu vou ter que mudar todo o meu roupeiro, não vou ter dinheiro. Vou ter que cortar meu cabelo. As pessoas pensam direto, vou ter que cortar meu cabelo. E, gente, tem cliente que eu digo, coloca um mega que vai dar certo. Eu tenho que cortar o cabelo. Não mexe. Ah, maravilha. Então tá. Então tá, Pode, beijos. gurias de hoje. Beijos. Até a Obrigada. próxima.